Bom dia, nós vamos dar continuidade ao trabalho, nossa apostila de História e Geografia. Nós vamos, por incrível que pareça, trabalhar a palavra o trabalho, é o nosso tema. E nós vemos aí, né, como está a situação com a questão da pandemia, como está o trabalho escasso, né? Muitas pessoas desempregadas, passando por tantas dificuldades. A gente tem que valorizar, né, os nossos empregos e pedir que as crianças estudem para onde estarem preparadas para arranjar os seus empregos. Não é à toa que vocês estudam para onde almejar um emprego bom, para que você possa se sustentar, ser autônomo, ajudar mamãe e papai, né? Constituir sua família, ter uma renda para que você possa se sustentar. E aí nós temos assim, as pessoas trabalham, todo mundo tem que trabalhar, gente. Aí diz assim, mas a minha mãe não trabalha, mas a tua mãe trabalha muito mais que muita gente aí, gente. Trabalho de casa é um trabalho escravo, é um trabalho pesado, é um trabalho repetitivo, é um trabalho chato. E é muito trabalho, gente. Não tem dinheiro nenhum que pague o trabalho que mamãe faz dentro de casa, que é uma pessoa que trabalha com doméstica dentro de casa. Não existe salário para isso. A ocupação ou a atividade que cada pessoa exerce chama-se profissão. Eu sempre pergunto para vocês o que vocês querem ser quando crescer. Sonhem, tenham um objetivo na vida, almejem, peçam do Senhor. Tenham claro o que vocês querem para vocês, certo? No mínimo 2 na cabeça. Eu, por exemplo, era para mim ser bailarina ou professora. Então, eu acredito que ser professora colocava o pão na minha mesa. E era isso que eu precisava, porque eu tive filhos. Então, eles precisavam comer. De alguma forma, nós temos que ter renda. Por isso, nós temos que estudar para ser alguém quando crescer. Não que vocês não sejam, porque todo mundo é um ser. Todo mundo é alguém, mas nós precisamos estudar para arranjar uma profissão, mesmo que simples, para que você tenha dignidade. Isso é que é importante dentro de uma casa. Dignidade é a palavra. Trabalhar e ter seu dinheiro para comprar o seu sustento, sem depender de ninguém. Todo trabalhador deve possuir carteira profissional, mas nem todos os trabalhadores têm. Vocês sabem disso, né? Hoje nós temos aí o mercado de trabalho. Muitas pessoas trabalham com a carteira de trabalho. Vou postar aí para vocês, vou mostrar para vocês a carteira de trabalho. Ela é a história da sua vida do trabalho que você faz aí, né? Conforme for passando de emprego para emprego, não sei, ou quantos anos você passa em um emprego. E tem pessoas que não têm, que são autônomas, né? Mas elas podem pagar a questão do INSS para se aposentarem. A carteira profissional, ela faz isso. Ela vai ter o histórico para um dia poder se aposentar. Quanto mais cedo você trabalhar e ter a carteira assinada, ter seus direitos, né? Você tem possibilidade de se aposentar, né? Hoje não tão cedo assim, que mudou a questão dos direitos trabalhistas, né? Desculpem. E aí, nem todos têm, mas podem pagar, né? Podem pagar para se aposentar. Tem uma quantia, se procurar o INSS para pagar, ele consegue sim se aposentar. É um documento de grande valor, gente. Hoje tem até digital. Meu esposo um dia desse perdeu a dele, né? E aí ele conseguiu baixar o digital no celular dele. E realmente, gente, a vida dele inteira profissional estava lá. Não se perde. Então, a carteira profissional estão registrados o tipo da atividade que o trabalhador exerce, dados sobre o empregador, a pessoa, né, o patrão que o empregou, o tempo de serviço que ele passou, as despesas e muitas outras informações que estão lá. Autônomos. O que são autônomos? Eu acabei de falar para vocês. São profissionais que trabalham sem registro na carteira. Eles não têm, né, carteira de trabalho, mas eles trabalham por conta própria. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O vendedor, né?
aquele vendedor ali, comerciante ali da praça, né, de qualquer box daquele. Eles são autônomos, são pessoas autônomas que trabalham para si próprios. Eles mesmos são o chefe deles. Para que eles tenham carteira de trabalho, quer dizer, para que eles possam se aposentar e ter seus direitos, eles vão ter que pagar o INSS, como eu falei para vocês, né? Eles não vão ter carteira de trabalho. Todas as profissões são importantes. Sim, gente. Desde o gari até o presidente da república, todas as profissões são importantes. Cada uma com a sua particularidade, cada uma fazendo a sua parte. Se cada uma fizer a sua parte, o nosso Brasil caminha excelentemente bem, né? Assim como o nosso município. As profissões são diferentes na cidade, no campo. Algumas sim, gente. Algumas profissões são diferentes. Tem profissões que não tem na cidade e tem no campo, né? E tem profissões que tem no campo que não tem na cidade. Por exemplo, o agricultor não tem na cidade. Vai ter se tiver aquela parte de cidade que, por exemplo, em Manaus tem lugares que tem agricultores, né? Mas são assim, não na cidade, mas distantes dali um pouco mais, né? Mas são diferentes sim, porque a realidade do campo é bem diferente da realidade da cidade. Vão ter profissões da cidade no campo? Vão ter sim. Por exemplo, vai ter drogaria lá próximo do campo, né? Em algumas sim, em outras não, porque campo é mais longínquo, é mais longe, né? Poucas coisas vão ter no campo, gente, poucas coisas mesmo. A maioria deles, quando eles saem para fazer o rancho, eles já compram o rancho pro mês inteiro, porque é difícil comprar as coisas lá. E é tudo muito farto, né? Porque plantam, então tem muito legumes, verduras, como eu tinha, por exemplo, onde eu morei em Tefera, muita fartura. Só que a questão é que tinha muito peixe, né? Porque meu pai pescava muito, galinha, né? De quintal. Mas, por exemplo, a carne era difícil comer. E quando ele não queria pescar, ele passava na feira e trazia pirarucu. Pirarucu salgado. Porque passa mais tempo, né? Para estragar, né? Não se estraga na realidade. E aí você vê a maioria das vezes os enlatados, né? Assim, a realidade do campo é bem diferente da realidade da cidade, que nós temos tudo. Você vira ali na esquina, você tem um pão, você vira ali na esquina, você tem uma carne para comprar, uma linguiça, coisas diferenciadas que no campo a gente não vai ter se a gente não fizer, né? Aí nós temos aqui as perguntas. O que é profissão? Aí você vai responder. O que é uma profissão? O que é? Cite 3 profissões e escreva o tipo de trabalho que esses profissionais realizam. Você pode citar qualquer um tipo de profissão e vai dizer o que é que eles fazem. 2. Complete as lacunas. Aí tem aqui, não esqueçam que você vai completar o que está no texto. Todo trabalhador deve possuir aí tem aí o espaço, que é um documento, tá bom? Não esqueçam, gente. Pais, deixem eles pesquisarem, olharem, lerem, porque isso é importante. Essa questão de completar a lacuna é importante para que eles aprendam, tá bom? Isso cai em concurso público. Ou são profissionais que trabalham sem registro, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí nós temos 3, responda. O que você pode fazer como criança para garantir o seu futuro? Aí você vai justificar. Eu já tenho aqui na ponta da língua, mas eu não vou falar. B, você sabe qual é o valor do salário mínimo atual? Você vai pesquisar, tá bom? Eu gosto de saber, inclusive, o salário mínimo e o maior salário do nosso país. Que é para saber em que média você quer ficar estudando. Qual é a profissão que você vai querer? C, esse salário é suficiente para sustentar uma família? Explica aí. Se você não souber explicar, pergunta do papai e da mamãe. Eu gosto muito de trabalhar nessa questão do... sempre lembrando que você tem que ter um cofre em casa, porque nós temos um projeto que é educação financeira,
e que as crianças já desde pequenas, têm que saber como gastar o dinheiro delas e valorizar o dinheiro que papai e mamãe dá para elas. Então, guardar para que quando chegue outubro, não sei se a gente vai ter essa oportunidade, para que a gente possa passear, né? Dar uma volta lá no aeroporto, como nós realizamos da última vez, dar uma volta no SIGS, no zoológico daqui, na Ponta Negra, no Teatro Amazonas, né? E nós só podemos fazer isso com dinheiro, porque o que rege, né? Como dizia meu pai, a mola do mundo é o dinheiro. Para tudo que a gente vai fazer tem que ter dinheiro. A escola, ela não tem essa possibilidade de pagar para que todas as crianças vá, né? Então eu peço que vocês façam um cofre para isso. Se não der, vai que não der, professor, outubro a gente não vai conseguir ir para passear, para a gente fazer pra gente, tem um nomezinho que a gente fala, que a professora esqueceu agora, me desculpem. Você compra seu brinquedo do Dia das Crianças. Olha aí, já economiza o dinheiro do papai e da mamãe, compra um brinquedo que você quer muito, que você almeja muito, que você sonha muito em ganhar. Então você vai guardar seu dinheiro, começar a poupar, saber como é difícil ganhar esse dinheiro que vocês têm aí é suado. Não cai da árvore, não dá na árvore, né? Não é brincadeira. Então as crianças já têm que, desde criança, saber o que querem da vida e aprender a poupar para ser futuramente uma pessoa que não tenha dificuldades financeiras para sobreviver, ou um perdulário da vida, né? Uma pessoa que gasta muito. Esse salário é suficiente para sustentar a família? Você vai explicar. Pergunta do papai e da mamãe aí. Na sua opinião, como se sente uma pessoa desempregada? O que você acha? Se você não souber responder, você vai perguntar para uma pessoa que está desempregada o que é que ele sente. Pode perguntar, que ele vai saber te responder. 4. Escreva o nome do local de trabalho e da profissão das pessoas representadas no quadro. Aí nós temos 3 profissões aí. Você vai colocar o nome da profissão e local de trabalho. Tá bom? Aí nós temos as cidades, as pessoas trabalham em indústrias, comércio, banco, escolas, hospitais, entre muitas outras coisas que nós temos, né? Nós temos muitas ramificações que nós podemos trabalhar, muitas mesmo. Na cidade a gente vê como nós temos a facilidade de emprego, entre aspas, né? Que tem e não tem. Tem, mas são poucas. Então a maioria das pessoas ficam desempregadas. Poucas pessoas empregadas. Alguns profissionais que trabalham na cidade. Nós temos os operários. Nós temos empresas que têm operários aqui, gente. Na estrada nós temos assim grandes empresas. Aqui pertinho da gente tinha a Miranda Correia. Não sei se ela funciona ainda. Eu acredito que sim, que eu vejo o povo passar. Os operários, né, da Miranda Correia, que trabalham nas fábricas, né, nas montadoras, que tem Manaus, montadoras, e nas construções, grandes construções, nós também temos operários que trabalham. Mecânicos, trabalham com montagem, conserto de máquinas e motores, vários tipos de mecânicos, de carro, de moto, entre outras coisas. Outros profissionais que trabalham na cidade: bombeiro, feirantes, tintureiros, jornaleiros, advogados, entregadores de mercados, farmacêuticos, jornalistas, bancários, pedreiros. Nossa, nós temos muitas profissões, se a gente for pesquisar, tem muitas profissões aí. Servidores públicos são as pessoas que trabalham nos serviços públicos da prefeitura, do governo, do estado ou do governo do país, né? Pode ser federal, por exemplo, os policiais federais. Eu sou professora, mas eu sou professora e isso é uma profissão que eu posso trabalhar tanto em escolas particulares, que são as privadas, como escolas públicas. É só fazer um concurso, passa. Eu sou uma professora, uma servidora pública do município de Iranduba, né? Então, para que você consiga almejar, você tem que estudar, porque os concursos, eles não são fáceis, você tem que se preparar. É uma vida de preparação, gente. A gente nunca deixa de estudar. Até hoje eu estudo.
E aí nós temos a atividade. Preencha o diagrama com as respostas. Qual é o nome do trabalhador da fábrica? Olha lá no texto. Qual é o nome do trabalhador que conserta máquinas? Olha lá no texto. Qual é o lugar onde muitas pessoas vivem e desempenham suas profissões? Também olha lá no texto. Qual é o nome do trabalhador que coleta o lixo? Também olha lá no texto, porque tem a letra aqui da lacuna, ó. Você vai colocar a letra A, o nome lá, a B, na C, tá tudo direitinho aí. Você vai só completar aí. E aí você vai fazer uma pesquisa em jornais ou revistas, imagens de profissões típicas da cidade e do campo. Então você vai dividir aí. Divide aí e você pode colocar uma parte da cidade, uma parte do campo. Quais são as profissões? Se você não conseguir para recortar e colar, você vai desenhar, tá bom? Pesquisa e desenha, mas faz um desenho legal, gente, por favor. Não faz aqueles bonecos magrelo não, que a professora, ai, Jesus amado, a professora fica triste. E é isso, gente, nós vamos parar aqui nessa parte da pesquisa. Eu estou aqui qualquer coisa, me perguntem, me explorem, tá bom? Boa aula, beijo pra vocês, tchau, tchau.